Boa noite, pessoal do NFI. Bianca. Eu sou a nova coordenadora da linha temática Feminilidade e hoje nós vamos ter então a nossa primeira aula. Então, como vocês viram nos nossos anúncios do Instagram, nas redes sociais, a gente vai estar falando sobre o tema Meu Corpo Prega, o que ele diz. Então, antes da gente começar, fazer uma breve reflexão sobre tudo que abrange a feminilidade, né, esse mundo. Quando a gente fala sobre feminilidade, logo nos vem à mente os temas mais polêmicos, que é o igualitarismo, o complementarismo, submissão, pastoral feminina, entre outros temas. E eu concordo que são temas importantes. Eu participo dos debates sobre esses temas, eu leio sobre esses temas. A gente pode trazer esses temas também aqui no NFI. Mas o meu objetivo aqui no NFI vai ser trazer, resgatar a riqueza que é essa temática. Porque muitas vezes, quando a gente fica muito focado nesses temas mais polêmicos, parece que a feminilidade só se resume a esses temas. Mas existe um mundo riquíssimo de temas, assuntos sobre feminilidade, que eu acho que pode nos edificar e enriquecer o nosso conhecimento. Então, hoje a gente vai começar falando sobre os nossos corpos. O corpo feminino, na forma como Deus o criou, ele carrega uma importante mensagem. Como a Kathleen Nilsson escreveu, nós podemos dizer que os nossos corpos pregam para nós. Eles trazem uma mensagem importante para nós. Entender o que as escrituras falam a respeito dos nossos corpos vai ajudar a gente a melhorar a relação que nós temos com os nossos corpos. Quantas de nós que estão aqui não vive ou já viveu em pé de guerra com o seu próprio corpo? Quantas de nós não conhece amigas, parentes que vivem em pé de guerra com os seus próprios corpos? Porque nem sempre os nossos corpos eles vão atender às nossas expectativas. Então, a gente trava verdadeiras guerras com os nossos corpos, né? A gente tem que administrar ali no nosso dia a dia a imprevisibilidade dos nossos hormônios, que afetam as nossas emoções, que afetam os nossos pensamentos, que afetam a forma como nós nos enxergamos, a forma como nós atribuímos valor a nós mesmas e muitas vezes afeta até a nossa visão sobre Deus, o nosso Criador. Quantas de nós aqui já desejou que período fértil, por exemplo, deixasse de existir? Mas, contrapartida, quantas de nós vive em pânico, em verdadeiro pavor, com medo que seu período fértil se encerre sem que ela consiga gerar um filho? Então, quantas de nós já amaldiçoou o seu próprio corpo? Quantas de nós já perguntou por que Deus nos fez assim e não os homens? Então, para a gente fazer as pazes com o nosso corpo, para a gente viver em paz com a forma com que Deus nos projetou, é necessário que a gente pare para ouvir o que os nossos corpos têm a nos dizer. E o que ele nos diz? Primeiro ponto. Pode passar, Manu, por favor. O corpo feminino prega a criação. Como tudo na vida, a gente tem que começar no início. Tem que refazer o caminho até o início para a gente conseguir entender a nossa origem. A origem de todas as coisas nos ajuda a entender o percurso a partir dali. Então, em Gênesis 2:21, nós vemos o próprio Deus pessoalmente projetando o corpo feminino. E este corpo que foi projetado pessoalmente
pelas mãos do nosso Criador, ele também foi feito à imagem e semelhança de Deus. E este corpo, ele não apenas revela o caráter criativo de Deus, mas ele também define o que é bom. E isso é muito importante, porque hoje definir o que é ser mulher não é mais uma tarefa simples. Existem muitas definições e formas, mas ali na criação do Éden, o Senhor definiu no corpo, na sua criação, na sua projeção, no seu projeto, ele definiu o que era bom. E é muito interessante porque o Senhor fala no final de todas as coisas, né? Ele olha para a sua criação e ele mesmo julga, dizendo que tudo havia ficado muito bom. Então, quem somos nós para discordar daquilo que o próprio Senhor determinou? E Deus, ele nos criou de acordo com a sua perfeita vontade, né? Então, a Kathleen Nilsson ela vai dizer assim, a bondade original de Deus chama toda mulher para ver o seu corpo como algo bom e que glorifica o nosso Criador. Então, muitas vezes falta a nós mulheres esse olhar mais gentil a respeito dos nossos corpos. Esse olhar com gratidão ao Senhor pelo que Ele fez e pelos corpos que Ele nos deu, da forma como Ele nos deu e na forma como Ele nos projetou. Mas o perfeito equilíbrio de tudo, como vocês bem sabem, foi afetado pela entrada do pecado no mundo. Até aqui, alguém tem alguma coisa para falar? A gente pode fazer uma aula bem interativa. Vou seguir, então. Pode passar, Malu. Então, o corpo feminino passa também a pregar a queda. E esse talvez seja o tópico mais complexo da nossa aula. Então, eu vou elencar alguns temas que eu acho importante e trazer um resumo sobre cada um deles. A gente vai refletindo junto. Eu vou trazer os aspectos da vida humana que foram afetados pela queda dentro dessa nossa temática. Então, o primeiro impacto que eu consigo identificar logo de cara, assim, lendo as escrituras, é a maternidade. E esse é o impacto mais claro que nós conseguimos identificar na Bíblia, porque Deus fala de forma clara em Gênesis 3:16, né? Multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. E é muito interessante porque quando nós lemos os primeiros capítulos de Gênesis, a gente acaba, principalmente em pregações na igreja, dando um significado mais espiritual, né? Que tem do afastamento do homem de Deus, da desobediência de Adão e Eva ali no Éden. Mas é interessante a gente notar que esse capítulo mostra um impacto direto no físico. Ou seja, houve um impacto direto no físico feminino, no corpo feminino. O pecado afetou o corpo feminino. Mas a maternidade, ainda assim, é um privilégio que passa a refletir o poder criador que Deus tem de gerar a vida. Porque Deus é a fonte de toda a vida. E ele deu essa capacidade de gerar a vida, tanto ao homem quanto à mulher, né? Um não consegue gerar a vida sem o outro. Inclusive, os corpos masculino e feminino, eles foram criados com essa característica complementar. Então, eles se completam, e dali a capacidade o potencial de gerar uma vida. Porém, a mulher, e eu acho lindo como a Kathleen Nilsson, ela descreve esse processo.
a mulher, Deus ordenou, por sua misericórdia, que as mulheres desempenhassem a parte mais íntima desse processo. Então, o homem ele tem um papel importante, ele tem um papel indispensável, mas a mulher é aquela que vai carregar, que vai nutrir, que vai formar um ser dentro do seu ventre. E eu achei engraçado quando a Francine Walsh fala sobre esse tema no livro dela, e ela diz que os bebês poderiam nascer, surgirem de dentro de repolhos, poderiam serem enviados por algum outro meio de transporte, mas o Senhor decidiu, né, na sua perfeita vontade, que é boa, que é agradável, que a mulher ia fazer parte desse processo mais íntimo da gestação de uma criança. Mas, em razão da queda, agora a mulher ela passa a gestar com dores. E quando a gente fala de dores aqui, eu não estou falando apenas das contrações e do desconforto do parto, das dores nas costas durante a gravidez, das estrias que surgem. Eu não estou falando disso, mas estou falando também de todo o risco que envolve uma gestação e a hora do parto. No Brasil, por exemplo, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todo o avanço da ciência e da medicina, o número de mortes maternas ligadas à gestação é altíssimo. Por exemplo, o Observatório Obstétrico Brasileiro, o OBR, ele afirma que no período de 25 anos, veja bem, algumas décadas, ao invés do Brasil reduzir o número de mortes, houve um retrocesso. O número de mortes no Brasil hoje, nessa década, nesse período que nós estamos vivendo, é igual ao número, o índice de 1998. Ou seja, por exemplo, em 2021, morreu 110 mulheres a cada 100 nascidos vivos. A mesma taxa de 98. Então, assim, isso mostra que não houve muitos avanços no Brasil em relação a isso. E tudo isso é fruto do pecado. O impacto do pecado sobre nós. É claro que existe uma falha crônica na distribuição, no nosso país, né? Existe uma falha crônica na distribuição de políticas públicas, de efetividade dessas políticas, principalmente a mulheres pobres e negras, são mulheres que têm dificuldade ao acesso à saúde, mas seguindo uma lógica teológica, toda essa dor é consequência do pecado. Então, a gente pode até diminuir essa dor, a gente pode até diminuir esse sofrimento, promovendo assistência médica de maior qualidade, desenvolvendo melhores políticas de acesso à saúde, mas o único capaz de dissipar todas as dores para sempre é Deus. E essa é a nossa esperança, que Ele fará isso de forma definitiva. Alguém quer falar alguma coisa nesse tópico? Não? Então vamos seguir. Próximo tópico, Manu, por favor. O corpo feminino prega... Ah, não, desculpa, tem mais um tópico aqui. Pode voltar. O corpo da mulher passa também a ser desvalorizado. E, infelizmente, eu acho que esse tópico aqui daria uma aula inteira, porque o corpo feminino ele vem sendo desvalorizado ao longo da história das mais diversas formas, infelizmente. Então, essa desvalorização, essa objetificação do corpo feminino, ele abre margens para diversos tipos de abusos. E, infelizmente, com muita dor no coração, eu tenho que admitir que a gente encontra esses crimes sendo cometidos até mesmo dentro das nossas igrejas. E na maioria dos casos que foram descobertos até agora,
esses casos, esses crimes vinham sendo acobertados pelos próprios líderes dessas instituições, né? Então, um caso recente que me chamou muita atenção foi a Igreja Batista do Sul, nos Estados Unidos, onde havia, inclusive, um esquema para acobertar esses casos, chegando a contabilizar, segundo os relatórios e ao final de toda a investigação, chegou a contabilizar 700 casos de abuso e crimes, né, sexuais contra mulheres, principalmente mulheres e crianças. Então, assim, centenas desses pastores que foram acusados, mesmo durante a investigação, eles continuaram nos seus casos, nos seus cargos. Um outro caso muito recente, que está sendo bastante falado, ou foi muito falado, é o caso internacional é a Casa Internacional de Oração do Kansas. Vocês ouviram falar, eu acho, do pastor Mike Bickling, eu acho que é assim que fala o nome dele, que também fez diversas vítimas. Então, eu poderia ficar aqui citando inúmeros casos, inúmeros dados de abuso infantil e adolescente no Brasil, que tem índices alarmantes, infelizmente. Inclusive, a música da Aimee, que nós estávamos falando aqui antes de começar a aula, ela traz uma denúncia sobre essa temática. Eu poderia falar sobre assédio sexual no ambiente de trabalho e todos os diversos tipos de violência que afetam não apenas o corpo da mulher, mas a sua mente, o seu psicológico, porque nós não somos apenas o corpo, né? Nós somos alma também, somos mente e alma. Então, tudo aquilo que fere o corpo, atinge o corpo, também fere a alma. Esses são apenas alguns dos exemplos da forma como o pecado desfigurou não só a forma como nós enxergamos os nossos corpos, mas a forma como o nosso corpo é enxergado e a forma como ele é tratado a partir dessa desfiguração também, dessa visão distorcida a respeito do corpo da mulher, que é visto como um mero objeto. E a gente pode citar diversos exemplos a respeito disso. Como que a igreja precisa, como que a igreja tem que se portar diante desses casos? Analisando, tentando identificar padrões e assumindo um compromisso sério de combate a essas questões, de combate a esses crimes, alertando, fazendo palestras, denunciando quando necessário, auxiliando essas vítimas quando necessário, não apenas psicologicamente, mas às vezes financeiramente. Dependendo do caso, são mulheres ou crianças que precisam ser retiradas do lar e ser colocadas em lugares mais seguros. Eu tenho certeza, é sempre bom pontuar, que já existem igrejas e já existem irmãos que estão fazendo isso. Mas é necessário que a gente, como um todo, assuma um compromisso mais sério, né? Isso não é feminismo, isso não é progressismo, essa é a palavra do Senhor em prática, como o irmão Tiago falou na Bíblia, né? A fé sem obras é morta. Gente, alguém quer fazer alguma observação sobre esse tema? Sobre esse tópico? Posso falar? Pode, Bia. Muito bom até agora. Parabéns, Bia. E eu queria comentar, eu fiz uma viagem nesse feriado de carnaval, né? Nós fomos num acampamento da igreja e eu e uma amiga minha, a gente estava com alguns colegas da igreja e começamos a comentar sobre coisas que mulheres passam entre nós. E eles estavam perto ouvindo, e eles não começaram a não acreditar, né? E cada coisa que a gente falava, a gente, nossa, igual quando a gente tá no ônibus e aí os caras passam a mão na gente. Ou então quando eu lembro na escola, quando forçaram um beijo e todos. Aí eles começaram a ficar assim, gente, como assim? Peraí, isso acontece com vocês mesmo?
Isso não é. A gente, sim, é uma coisa que acontece com praticamente todas as mulheres. Até hoje eu não conheci nenhuma que não tenha vivenciado isso. E eles saíram de lá com uma consciência diferente, né? Eles até agradeceram, falaram, olha, a gente sempre viu muito esse discurso, mas a gente não imaginava que isso realmente acontecesse, que isso fosse tão real. E eu fico muito feliz que tenha homens aqui, por exemplo, seja muito bom. Gente, desculpa, eu tô doente, não tô falando nada com nada. Mas é muito bom que outras pessoas estejam discutindo sobre isso, inclusive homens, porque a gente sabe que acontece sempre. E que bom que a igreja está falando sobre isso, né? Para a gente não ficar colocando na mão de outras pessoas, na mão de outro movimento. É isso, é só esse comentário. Obrigada, Bianca. E é verdade, infelizmente, é, é difícil a gente conhecer uma mulher que não tenha alguma história para contar, algum caso que já passou, ou difícil encontrar uma mulher que não conheça alguém que já passou por uma situação de assédio, de abuso ou de desconforto. Infelizmente, está cada vez mais comum. É uma questão corriqueira no Brasil, infelizmente. E eu acho que como a igreja ela se opõe a todo tipo de mal, a igreja deve se opor a tudo que é mal, ao racismo, à xenofobia, ao abuso de mulheres. A gente tem que combater essas questões de forma criativa, estratégica e séria, comprometida mesmo. Claro que a gente não vai conseguir dissipar, não vai conseguir extinguir todo o mal que há no mundo, mas aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente tem que lutar. O nosso descanso não é aqui. E que o Senhor nos dê sabedoria para a gente combater esse mal. Eu vou ler aqui o que o Wilson Joás falou no chat. Acredito que o tema também precisa passar pelo aconselhamento pastoral e pelas formações e seminários, além de falar sobre isso em contexto eclesiástico. É verdade. Eu acho que isso é uma coisa importante que deve ser colocada no currículo da igreja, né? Nos nossos cursos, das nossas palestras, nos nossos eventos. É um tema de vital importância. Gente, mais alguém tem alguma coisa para falar? Para agora, para sempre. Eu não consigo ver todo mundo, acho que não, né? Não tem nenhuma mãozinha levantada? Então vamos lá para o próximo. Agora sim, Manu. O corpo feminino prega a redenção. Gente, me falem o que vocês estão entendendo dessa imagem. Todo mundo consegue ver? Eu amo essa imagem, é uma obra de uma mulher, inclusive, esqueci o nome dela. Se eu não me engano, ela é uma freira, mas eu não tenho certeza. O que vocês acham dessa imagem? O que essa imagem comunica para vocês? Eve Maria. Sim, Bianca. O que mais? A queda e a redenção. A queda e a redenção, é verdade. Tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Eu acho essa obra genial, porque ela resume a profecia, né, que o Senhor fez, que a mulher pisaria na cabeça da serpente. E a gente vê ali a Eva, né, envergonhada pelo seu pecado, triste. Tenho certeza que a Eva deve ter ficado triste pelo que aconteceu. Imagina, ela foi expulsa do Éden. Imagina carregar o peso de afetar para sempre a história da humanidade, né? A gente não sabe como que se passaram os dias de Eva. E ali está Maria levando, né, no seu ventre a promessa. E isso, Bianca, o detalhe para o pé de Maria na cabeça da serpente, exatamente como se cumpre a profecia, né? Como Deus fala que aconteceria. Então, os nossos corpos, eles pregam também a redenção. E graças a Deus, né, não para lá na queda, não para na criação, o Senhor continua falando. E Deus, ele mostra através dos nossos corpos que ele nunca abandonou a história. Ele mostra que ele sempre esteve no controle de tudo. Ainda que em alguns anos ele estivesse, em algumas décadas, em alguns momentos, ele ficasse mais em silêncio,
mas o Senhor sempre esteve no controle de todas as coisas. E é lindo a gente perceber que Deus escolheu justamente a capacidade da mulher de gerar para dar start à mensagem das boas novas. Então, Deus poderia escolher outro meio para enviar o seu filho Jesus. Jesus poderia ter descido por uma nuvem, ele poderia ter se teletransportado, mas não. Deus teve a paciência de ser gerado. Isso é uma coisa maravilhosa, é um mistério. A gente não sabe exatamente como isso aconteceu, mas nós cremos que foi o poder de Deus. Então, como a Kathleen Nilsson descreveu, as boas novas da salvação para o mundo estavam envolvidas com os detalhes da fertilidade, do útero e da gravidez. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, desde a eternidade, né? Não foi uma coisa assim que Deus viu, Adão e Eva pecaram, agora eu preciso de um plano. Não, desde a eternidade, o objetivo do Senhor já era nos resgatar. O Senhor já tinha um plano de redenção muito bem traçado antes da criação de todas as coisas. E o corpo feminino estava incluso nesse plano de redenção. Então a gente pode perceber aqui que o corpo feminino ele tem um significado importante na história do mundo. O nosso corpo conta uma história. Nosso corpo conta uma história extraordinária, a história da criação. O nosso corpo conta uma história trágica, a história da queda. Mas o nosso corpo também conta uma história de esperança, que é a história da redenção. E eu quero terminar lendo um trecho aqui, que vocês já devem ter percebido que eu me inspirei nos escritos da Kathleen, e eu quero ler um texto, uma parte aqui, uma citação muito bonita. Ela falando sobre isso. O nosso corpo faz parte dessa história. E os corpos femininos pregam essa história. Desde a criação até a queda e até a redenção, que se estende até a eternidade. Ao escutar essa pregação, você pode olhar para o seu corpo. Tudo que lhe foi dado e tudo que você não recebeu, e oferecê-lo em serviço ao Criador e Redentor, sabendo que sua mão está dando forma a toda molécula e a todo o momento de sua existência. Você também pode dizer como Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Amém, gente? Vamos abrir para debate. Alguém quer fazer uma colocação sobre esse tópico? Então, eu vou fazer a pergunta aqui e a gente vai debatendo a partir disso, pode ser? Então, vamos lá. Como nós falamos muito aqui sobre maternidade, sobre o propósito do Senhor com os nossos corpos, na história da redenção e tudo mais, eu vou fazer uma pergunta difícil. Os corpos femininos incapazes de gerar filhos, eles perdem o seu valor e a sua relevância? Vou perguntar de novo. Os corpos femininos incapazes de gerar filhos, eles perdem o seu valor e a sua relevância? Não pode só dizer que não, tem que discorrer. Já que ninguém tá falando, aproveitar que eu tô corajosa hoje. Claro que não. Mentira, acredito que perde sim, brincadeira. Não, porque se a gente for olhar para esse ponto de vista, qualquer pessoa invalidada vai perder seu valor. Qualquer pessoa, o homem estéreo também vai perder seu valor. E assim, a gente não é definido só pelo que a gente faz, né?
Hoje a gente pode fazer uma coisa, no outro a gente pode fazer outra. Uma mulher que pode gerar e a senhora que não pode mais gerar. Enfim, cada pessoa tem o seu valor com base naquilo que ela é, em sua essência, e não porque ela gera, ou porque ela prega, ou porque ela canta. A função não define quem a pessoa é e nem o valor que ela tem. Muito bem, Bianca, concordo. Fala, Manu. De forma. Peraí, deixa eu fazer um elogio primeiro, Bia, porque a aula foi muito boa. Estava aqui só escrevendo. Vou ficar meu caderninho. Parabéns, viu? Aprendi muito com você. Sobre essa pergunta, achei ela muito interessante, né? Já respondo negativamente, porque a mulher, ela tem a imagem de Deus, né? A imago Dei, vamos dizer assim. Então, se ela puder gerar ou não, se ela for fértil ou não, vamos dizer assim, isso continua nela, né? Então, o valor dela já está dado, não por causa de algo que ela possa fazer, mas algo que Deus imprimiu nela primeiro, né? Antes que ela pudesse fazer alguma coisa. Então, esse valor, ele é impossível de ser tirado. Impossível mesmo, né? Uma vez que o Senhor colocou, não vejo como ele ser retirado. Perfeito. Obrigada, Manu. E eu trago como exemplo aqui, para complementar, e eu já passo para o nosso chefe, nosso coordenador, Lincoln. Eu trago esse livro aqui, que é de uma historiadora, e ela é uma freira. E quando ela fala sobre maternidade, sobre a questão da maternidade, ela se inclui nessa questão, porque ela entende a maternidade como algo mais amplo. Então, ela fala que as mulheres, podendo elas gerar ou não, através do seu instinto maternal, cuidando dos necessitados, cuidando de pessoas, auxiliando, ensinando, seja o que for, elas revelam a face materna de Deus. Então, gostaria de dizer aqui que se uma mulher não pode gerar filhos, ela não é uma mulher incompleta. Ela é uma mulher completa, ela não perdeu o seu instinto maternal, ela ainda é capaz de gerar vidas. Existem muitas formas de gerar vidas, não apenas no nosso ventre, mas nós somos mulheres que nós temos a capacidade de florescer o mundo através das nossas especificidades. Então, eu queria deixar esse exemplo aqui. É claro que a gente não entende, né, por que existem mulheres que não podem gerar, mas a gente precisa confiar na soberania do nosso Deus, de que tudo, até mesmo o sofrimento, as nossas falhas, as rachaduras ali no nosso vaso, que é de barro, tudo isso vai contribuir para o nosso bem, e até mesmo essas dores e esses sofrimentos, eles estão sob o controle do nosso Senhor, que não perde controle nunca. Amém, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Me corrigir? Fala agora, cálice para sempre. O livro da autora, eu vou colocar aqui no chat. Lincoln, te passo a palavra, então. Não, Mia, primeiro, parabéns pela aula, pela exposição, pelo encontro. Foi incrível, foi belíssimo. E essa pergunta é uma pergunta que realmente faz a gente refletir mesmo. Porque eu penso que Deus, ele comunica a cada ser humano dignidade. Cada ser humano possui um valor intrínseco, né? Valor esse que é comunicado por Deus. Dignidade essa, inclusive, que é garantida pela lei. Olha só, a Constituição brasileira, lá no artigo 1º, inciso 3º, diz que um dos fundamentos do Estado brasileiro é o princípio da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana nada mais é do que esse valor de respeito que Deus comunica a cada ser humano, independente desse ser humano ter ou não capacidade reprodutiva.
né? Então, o fato de alguém ter ou não essa capacidade não diminui o seu valor como ser humano. Então, esse ponto eu achei fantástico da sua exposição, da pergunta, e, mais uma vez, agradecer você. Nossa, saio ministrado, impactado, e algo que o Hilson falou no chat é que esse tema, assim como outros temas, eles precisam ser mais debatidos mesmo, né? Na igreja, nos seminários, temas como esse, nós precisamos trazer para a mesa mesmo. Acho que a igreja, acho que os seminários, acho que os grupos de estudo bíblico, enfim, são os lugares ideais para a proposição da reflexão, do debate de temas como esse. Então, Bia, minha irmã, minha amiga, parabéns, viu? Sensacional. Deus continue te abençoando muito. Eu só queria complementar uma fala do John Stott, que ele fala também sobre a importância da gestação, dessa característica tão específica que Deus deu à mulher, mas a função da mulher, o caráter da mulher, ele não se resume a isso, né? A mulher, ela participou ali da proclamação das boas novas de diversas formas, né? A Bíblia vai mostrar ali mulheres que participaram ativamente no ministério de Jesus, financiando. Outras mulheres foram grandes pregadoras, missionárias. Então, o ministério, a função da mulher, ele não se resume a isso, né? Existe aí amplas áreas de vocações que o Senhor distribuiu para as mulheres, né? De diferentes personalidades, de diferentes tipos. Eu acho que essa é a beleza da diversidade do corpo de Cristo. Fala, Bia. Bia? Oi. Ela levantou a mãozinha. Levantou a mão para falar? Eu levantei sem querer, mas vou aproveitar para perguntar uma coisa. É que o seu nome está Beatriz, mas você foi me apresentado como Bianca. Sim. Sim, o Lincoln perguntou também. Eu estou pelo celular da minha irmã e estou lendo o chat aqui pelo meu celular. Entendi. Tive que fazer uma gambiarra aqui. É isso. Desculpa ter levantado a mão sem querer. Então tá, gente, a aula era essa. Quero agradecer a todos vocês pela paciência de me ouvir. Estava um pouquinho nervosa, mas eu vou pegando de jeito. Vamos se ajeitando aí. Mas muito obrigada. Espero que eu tenha contribuído aí para essa reflexão. Bia, obrigado mais uma vez, viu? Foi sensacional, foi incrível, tá bom? E, galera, antes de encerrar, rápidos avisos, semana que vem tem NEFI, segunda-feira, 8 horas da noite, estaremos recebendo Séfora Carvalho, ela que é jornalista, teóloga, e no final do ano passado lançou o Teologia Sistemático-Carismática com seu pai, o César Moisés, e ela falará para nós sobre mulheres na teologia. Sim, mulheres na teologia. Então, nós receberemos a Séfora aqui no NEFI, e na terça-feira nós teremos mais um encontro do NEFI, dessa vez da linha temática Estudos Bíblicos, que eu coordeno, e nós vamos falar sobre desobediência civil. A Bíblia, ela dá parâmetros para desobedecermos a lei, o governo ou as autoridades constituídas? Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na terça-feira. Então, segunda com Séfora Carvalho, 8 da noite, terça-feira comigo, também às 8 horas da noite. E claro, né, gente, siga o NEFI nas suas redes sociais, tá bom? Siga o NEFI aí, no Instagram, @NEFI Estudos, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Todas as nossas reuniões, elas são disponibilizadas no YouTube para vocês não perderem nenhum conteúdo,
Tá bom, galera? Se engajem nos nossos posts lá no Instagram, ajude a nossa comunidade dialogal a expandir cada vez mais e alcançar um número ainda maior de pessoas, tá bom, galera? E alcançamos a marca de 1.000 seguidores no Instagram. 1.011 já, 1.011, que beleza! Olha só, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado por nos ajudar aí a alcançarmos essa marca de 1.000 seguidores, né? Ou 1.011, né? Números atualizados. No YouTube, faltava um inscrito para chegarmos aos 300 inscritos. Não sei se já batemos essa marca. Manu está vendo aqui agora. Opa! Hilson foi o 300! Aê! Então, nós temos aí, então, 1.000 pessoas, 1.011 no Instagram, 300 no YouTube. Pessoal, muito obrigado a vocês, viu? Muito obrigado a cada um de vocês que compartilham o conteúdo do NEFI aí para todo o Brasil e também fora do país também. Nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês e estamos juntos, tá bom? Fiquem ligados no NEFI e muita coisa boa em 2024, tá bom? Galera, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, nos vemos na semana que vem, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!